Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Hoje, vamos falar sobre um tema que afeta muita gente, o medo do desconhecido. Quem nunca se sentiu apreensivo diante de algo novo, uma mudança inesperada ou uma situação que não podemos prever? Se esse é um sentimento que te incomoda, fique comigo até o final deste vídeo. Vou compartilhar dicas valiosas que podem te ajudar a superar esse medo e a encarar o novo com mais confiança. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida. Vamos começar entendendo o que é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido é uma reação emocional que surge quando nos deparamos com situações novas, inesperadas ou incertas. É como se nosso cérebro, ao não ter informações suficientes para prever o que pode acontecer, acendesse um sinal de alerta. Essa resposta é profundamente enraizada em nossa natureza humana e tem origem em nossos instintos de sobrevivência. Nos tempos antigos, o desconhecido podia significar perigo real, um predador à espreita, um terreno inexplorado cheio de ameaças, ou a simples falta de comida e abrigo. Assim, o medo se tornou uma ferramenta vital para nossa sobrevivência, ajudando nossos ancestrais a evitar riscos desnecessários. Esse instinto ainda está presente em nós, mesmo que, no mundo moderno, as ameaças sejam diferentes. No entanto, o que era uma resposta adaptativa na era das cavernas pode se tornar um obstáculo nos dias de hoje. Em vez de nos proteger, o medo do desconhecido pode nos paralisar, nos impedindo de tomar decisões importantes, explorar novas oportunidades ou simplesmente viver experiências que poderiam nos trazer crescimento e satisfação. Quando o medo se torna uma barreira constante, ele nos mantém em uma zona de conforto estreita, limitando nosso potencial. O problema surge quando deixamos que esse medo controle nossas ações. Por exemplo, hesitamos em aceitar um novo emprego porque não sabemos como será o ambiente de trabalho, evitamos uma mudança de cidade por medo do que poderíamos encontrar lá, ou até recusamos oportunidades de relacionamento por receio do que o futuro reserva. Em todos esses casos, o medo do desconhecido atua como uma força que nos prende ao que é familiar, mesmo que o familiar não nos satisfaça completamente. Portanto, é essencial reconhecer que, embora o medo do desconhecido seja uma parte natural da experiência humana, ele não precisa ditar nossas escolhas. Ao entendermos de onde ele vem e por que ele existe, podemos começar a desarmá-lo, usando estratégias que nos permitam avançar, mesmo diante da incerteza. Afinal, é no desconhecido que muitas vezes encontramos as maiores oportunidades de crescimento e realização. Então, como podemos superar esse medo? Primeira dica: aceite o medo como parte do processo. Muitas vezes, achamos que o medo é um sinal de que algo está errado, mas, na verdade, ele só está nos alertando sobre algo que ainda não conhecemos. Reconhecer o medo e entender que ele é uma reação normal pode ajudar a diminuir a sua intensidade. Segunda dica: informe-se ao máximo. O desconhecido se torna menos assustador quando nos familiarizamos com ele. Se você vai começar em um novo emprego, por exemplo, pesquise sobre a empresa, converse com quem já trabalha lá, entenda como funcionam as coisas. Quanto mais você souber, menos espaço para o medo. Agora, uma ideia prática: comece pequeno. Se o que te assusta é, por exemplo, uma grande mudança de cidade, comece a explorar um novo bairro aos poucos. Visite o local, conheça as redondezas, familiarize-se com o ambiente. Pequenos passos ajudam a construir a confiança necessária para enfrentar o desconhecido. Terceira dica: cultive a mentalidade de crescimento. Acredite que você é capaz de aprender e se adaptar. Quando encaramos o desconhecido como uma oportunidade de crescimento e não como uma ameaça, mudamos completamente a nossa perspectiva. O que antes era assustador, agora se torna um desafio a ser superado. Um dos passos mais eficazes para superar o medo do desconhecido é a elaboração de um plano de ação. Quando nos deparamos com situações incertas, o que mais assusta é a sensação de falta de controle. Um plano de ação nos dá uma direção clara, transformando o que parece ser um grande obstáculo em uma série de passos gerenciáveis. Isso reduz a ansiedade e nos capacita a enfrentar o desconhecido com mais confiança. Primeiro, é importante entender que o medo muitas vezes se alimenta do caos. Quando não sabemos o que vai acontecer, nosso cérebro tende a criar cenários negativos, aumentando a sensação de medo.
Um plano de ação ajuda a trazer ordem a esse caos, permitindo que você visualize um caminho a seguir. Ao dividir uma tarefa grande e assustadora em partes menores, você torna o processo menos intimidante e mais realizável. Por exemplo, se o medo do desconhecido está relacionado a uma grande mudança, como começar um novo emprego ou se mudar para outra cidade, o primeiro passo no seu plano de ação pode ser simples: pesquisar sobre o novo ambiente, entender a cultura da empresa ou explorar o novo bairro. Esse tipo de preparação mental reduz a incerteza, uma das principais fontes de medo. Além disso, ao criar um plano de ação, é essencial definir metas claras e prazos para cada etapa. Isso não só ajuda a manter o foco, mas também dá uma sensação de progresso, o que é crucial para manter a motivação. Cada pequena conquista ao longo do caminho reforça a confiança e enfraquece o medo. E mesmo que surjam imprevistos, o que é normal em qualquer processo, ter um plano flexível permite que você se adapte sem perder a direção. Outro aspecto importante é considerar as possíveis dificuldades e como superá-las. Antecipar obstáculos e pensar em soluções antes mesmo de encontrá-los ajuda a evitar que o medo se intensifique diante de imprevistos. Por exemplo, se você está preocupado com a adaptação em um novo ambiente, parte do seu plano pode incluir buscar apoio em grupos locais ou redes de contatos que possam te ajudar a se integrar mais rapidamente. Além de ser prático, um plano de ação serve como um mapa emocional. Ao seguir um plano, você reduz o peso emocional do desconhecido, porque, mesmo que não saiba exatamente o que vai acontecer, você tem um conjunto de ações definidas para lidar com as situações à medida que elas surgem. Essa preparação mental fortalece a sua resiliência e te permite enfrentar o novo com uma atitude mais positiva e proativa. Por fim, é fundamental revisar e ajustar o plano conforme você avança. O desconhecido pode revelar desafios inesperados, mas também oportunidades que não haviam sido previstas. Manter uma postura flexível e estar disposto a ajustar o plano conforme necessário é uma forma poderosa de continuar avançando, mesmo quando as coisas não saem exatamente como planejado. Lembre-se, um plano de ação não é um caminho rígido, mas uma bússola que te guia em direção ao objetivo, mesmo que a rota mude ao longo do caminho. Então, para recapitular, o medo do desconhecido é natural, mas não deve nos impedir de avançar. Aceite o medo, informe-se, comece pequeno, cultive uma mentalidade de crescimento e tenha um plano de ação. Seguindo essas dicas, você vai perceber que o novo pode ser menos assustador do que parece. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com amigos que também podem se beneficiar dessas dicas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.